Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, família, pais, mães, tios, tias, principalmente mães, né? Porque nós estamos aqui no domingo do Dia das Mães e queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, para minha mamãe principalmente. E vamos lá. Bom, em resposta, eu devo estar muito branco, né, com essa luz aqui. Deixa eu ver se dá uma baixada aqui. Bom, vocês estão conseguindo me ver direito, né? Apesar de estar parecendo um fantasma, né? Eu vou jogar você vir pra cá assim. Aê, acho que melhorou. Pelo menos. Uau! Então é isso aí, gente. O que vamos fazer hoje? De acordo com o que vocês pediram lá nas caixinhas, né, dos stories anteriores. E lá, se você tiver no Instagram, né? Se você tiver no YouTube, aí esquece o assunto. Lá foi feito uma enquete, porque eu tava meio sem ideia, né, do que eu ia fazer, então resolvi mandar lá pra galera e a maioria dos pedidos foram coisas a respeito de purificação, limpeza, sabe? Teve até um engraçadinho falando de magia negra, mas a gente vai tratar desse assunto. Eu vou ensinar um negocinho pra vocês que vai ser bem bacana. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é preparar, né? No vídeo anterior tem a preparação de uma vela roxa, sabe? De uma vela roxa lá que ficou com a energia de fazer essa limpeza, essa purificação. Então eu vou preparar 2 velas palitos, vai me acompanhando aí, eu vou fazer rapidinho. 2 velas palitos com essa mesma energia, tá? Então, para lembrar vocês, se vocês quiserem, o que eu vou estar usando? Ó, eu vou estar usando um pouquinho do cravo, tá? Não vou usar cravo, não. Eu vou usar, hoje eu vou da forma tradicional, Eu vou usar o zimbro, tá? Se você não tiver zimbro, aí você usa o cravo. Eu vou usar semente de coentro. No outro vídeo eu indiquei fazer com a semente de mostarda. Então, se você tiver, você pode fazer essas 2 combinações. Combina muito bem o cravo com a semente de mostarda e combina muito bem o zimbro com a semente de coentro. Eu vou estar utilizando um pouquinho de arruda já sequinha e vou estar utilizando óleo essencial de arruda também, ok? Para montar essa. E como eu quero jogar, aí é uma coisa mais pessoal, né? Eu vou usar um extrato aqui de visco, tá mais bem velhinho, mas ainda funciona. Eu vou usar o extrato de visco porque ele também tem esse potencial de limpar, curar e fazer todo esse processo aí. Eu não tenho visco. Não usa, as outras já vai dar um procedimento bacana. Agora, se você quer assim, com os complementos, as velas, os trabalhos, as coisas feitas assim com as iguarias certinhas, né, da tradição druídica e tal, nós vamos estar colocando à venda no perfil do Alma, à venda, tá? Nosso perfil coloca lá, Alma, espaço underline Alma, eu acho que é isso, e no Instagram. E por lá você pode entrar em contato conosco e fazer os pedidos ou pelos direct e tudo mais, a gente vai estar encaminhando para vocês isso, porque aí você pode adquirir, né? Por exemplo, o perfume que eu fiz anteriormente, talvez você vai fazer com louro, com não sei o que, blá blá blá, mas o tradicional é com o carvalho, com as plantas que eu botei no vídeo, volta lá que você vai ver, que é tradicional, entendeu? Tem lá as bagas, tudo, entendeu? Aí você pode adquirir, né, com o extrato do trevo. Então você pode adquirir o produto, né, raiz, né, como era mesmo. Bacana fazer com louro, com isso aqui, bacana, igual eu tô ensinando aqui. Você pode fazer com esses 2 aqui, mas é muito melhor conseguir fazer da forma tradicional. Se você não consegue esses recursos, combina com a gente, compra com a gente, tá? Vai lá no perfil Espaço Alma e vocês podem comprar por lá. O perfil está começando agora, a gente na verdade está criando ele porque a gente está criando aqui na frente
um espaço físico, né? Que a gente abre quando não chove. E agora tá bem friozinho, tá gostoso. E tá chovendo, né? Qualquer som em volta aí que é Dia das Mães, né? E a galera, Dia das Mães não, aqui é qualquer hora, qualquer dia. Então os barulhos em volta estão aí. Então vamos lá, né? Vou fazer aqui, rapidão. Ó, 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 ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá bom, tá bom, tá bom. Agora, garela, eu vou limpar a panela aqui e a gente já volta que eu vou passar para vocês a outra parte, beleza? Galerinha, antes da gente ir para a segunda fase dessa nossa brincadeira, pega sal grosso, tá bom? E aí nós vamos moer ele o mais possível. Pessoal, achei que eu tava fumando. Achei que eu tava filmando. E não tava. E aí eu já comecei a fazer aqui, então vamos lá. Vou mostrar mais ou menos. Vocês vão precisar de alguma cera. Nós vamos fazer agora uma espécie de... como é que chama? Creme. Tá? Nós vamos fazer um tipo de creme. E aí vocês vão precisar de uma cera. Pode ser cera de abelha, pode ser cera cosmética para carnaúba, né, que chama, sei lá, qualquer um tipo de cera. Antigamente se usava, né, gordura animal mesmo, dos preparados, mas separava e usava isso daí. Então pode ser também, se você tiver aí aquela gordurinha vegetal, sabe, também funciona do mesmo jeito. O trabalho é em banho-maria, tá? Agora, banho-maria. O que é o banho-maria? Não é a Maria tomando banho. O banho-maria é quando a gente coloca uma panela. Acho que vocês sabem, né? Mas vai que não sabe, né? Banho-maria, você põe uma panela com água e você coloca uma outra panela por cima, que é onde a gente vai fazer os trabalhos, tá? Você vai colocar primeiro a cera. Quanto de cera? Pega uma colher de sopa, meia colher de sopa,
mais 1/4 de colher de sopa, tá? Joga e deixa derreter. Depois a gente vai avançar pro óleo de coco. Vamos lá. O óleo de coco nós vamos usar 1,5 colher. Aqui não vai funcionar. Então, vamos pegar aqui. Uma colher. É que tá frio, o bagulho tá duro. 1,5 colher. Aí, pronto. Foi quase 2. Aí. Vamos esperar derreter. Dá pra ver, né? Tá entendendo? Na hora que derreter, a gente vai misturar então esses 2 ingredientes aí, a cera e o óleo. Aí depois que você viu que derreteu e está misturado, você vai usar 3 colheres de sopa de óleo de amêndoa. Você consegue isso em farmácia, drogaria. Agora tem que usar a mesma colher, senão... 1, 2, 3. Deixa eu descer bem, que é para não, né, desperdício. Mistura de novo. Não é tão complicado. Aí você desliga o fogo, tá? A gente vai deixar essa mistura dar uma esfriadinha. Espera aí. Depois que der essa esfriadinha aqui, cortar aqui para enxergar melhor. Ou é melhor sentar? Espera aí. Eu fico meio longe, né? Aí. Aqui, fiquei mais no meio. Espero que eu enxergue o que eu tô fazendo, não derrube nada. É disso aí que a gente tá falando. Ó, assim que der uma esfriadinha, que você vai poder fazer. Usa o mesmo óleo essencial da vela, tá? Como você vai passar no corpo, né, um creme, então é melhor óleo essencial do que essência, tá? Você pode usar ali umas 5 gotinhas. Não pode ser quente, tá? Não pode estar muito quente, porque senão vai embora o cheiro. Aí você vai usar umas 5. Você pode usar 5 de citronela se você não tiver alergia a citronela, tá? Cuidado. 5 de arruda, porque foi a energia que a gente usou na vela. Mas você pode usar também de cravo. Tem gente que não gosta de cravo. Pode ser de alecrim, tá? Funciona bem. Mas arruda é arruda, tá? Para esse caso é melhor. Então a gente joga aqui 5 gotinhas e você pode usar 5 de arruda, 5 de outra dessas opções que eu dei, tá? Fica bem bacana. Aqui a gente usa, né? Por isso que eu falo, se você quiser o nosso, que tem coisas, né, umas coisinhas específicas, aí você entra em contato que a gente manda para vocês. Nada assim por menos de $1000, mas também não tá tão caro, tá bom? Aí esse aqui é o óleo de restituição que a gente prepara principalmente agora, desde lá do período do equinócio de outono até o início do festival de Caios, né? Que é o que seria para a grande maioria Samônio, né? Ou Samhain, Samhain, ou Souen, sei lá, tem tanto jeito. Aqui também vai ser umas 5 gotinhas desse ou um pouquinho mais, tá? É um óleo de restituição. Nesse caso, eu dei opções de outras essências para você usar, outros óleos essenciais para você usar. Aqui a nossa contraparte é esse aqui, que é um óleo de restituição. Maravilha! Vai, filho, entra aí! Deixa antes que eu faça merda. Isso daqui não é uma receita que tem conservantes, tá? Então não vai durar para sempre. Você fez, usa.
Agora nós vamos precisar de 1/4 da colher que nós estávamos usando, que eu não sei onde eu pus, aqui, de água, ok? Aqui você pode usar também um pouquinho de álcool em gel. Pera aí. Aqui vai dar uma viscosidade, o álcool em gel vai dar só uma viscosidadezinha. E é coisa recente, moderna, assim, dentro da confecção desse produto. 1/4 também tá bom. Mistura. E agora você vai adicionar o sal grosso que a gente... Tá brilhante! Que a gente, né, pulverizou. Quanto? É uma colherzinha de sopa cheia. Vou usar esse aqui tudo mesmo que eu já fiz. Vai embora. Na grande maioria das tradições espirituais, o sal tem a ver com limpeza, né? Mas não para nós na tradição druídica. Ele serve como um potencializador. Ele intensifica, ele pega a tua intenção que você está fazendo e realça ela, entendeu? Ele realça aquilo, ele é algo como um ganho, como um benefício, ele amplifica, ele aumenta, ele pega aquilo que você está emanando e ele dá aquela acentuada. É igual quando a gente faz comida, entendeu? A comida já tem um sabor, você joga o sal, aquele sabor se torna mais, né? Fica mais gostoso, então é sobre isso. E agora a gente vai pegar essa mistura e colocar dentro de um potinho. Pera aí que eu nem separei um potinho ainda. Só um minuto, só um minuto. Tomei esse potinho, então vai esse recipiente aqui mesmo. Vamos despejar nele. Muito bem, gente. Vamos deixar agora ele dar uma esfriada. Pode pôr na geladeira. Um cheirinho tão bom. Põe na geladeira. Assim que esfriar, a gente volta e eu vou mostrar a próxima parte. Tá bom? Só um minuto. Aí, fui lá, deixei um tempo na geladeira. Ó, já ficou durinho. Não sei se dá pra ver, porque a luz vai dando uma... Mas ó, vou mexer pra vocês verem a textura. Aqui, ó. Não sei se vocês estão ouvindo o que eu tô falando, mas tudo bem. Mas ó, tá vendo? É um creme, ó. Espalha bem. Vamos agora à brincadeira. Então, vamos lá. Sabe, tem muitas pessoas que estão convivendo com a gente e que às vezes elas têm certos sentimentos por nós que não são muito bacanas, porque às vezes a gente também pisa na bola, às vezes a gente às vezes da própria pessoa, entende? E ela fica com aquela mente dela, sabe, voltada para nós, pensando em nós, um monte de coisa assim. Às vezes não gosta da gente, fica pensando na gente o tempo inteiro, né? Não gosta tanto que não consegue largar a gente. E aquela carga vai chegando pra gente, né? De uma forma inconsciente, a pessoa está mandando alguma coisa pra gente. Ou é uma pessoa que, sei lá, não gosta mesmo de você e ela fica falando de você pelas suas costas, vai tentando te prejudicar, seja lá num serviço, em algum outro lugar. Então todas essas cargas vão chegando. Uma outra coisa sabe aquela tiazinha, por exemplo, da igreja que decide rezar por você pelo seu bem, sabe? Pelo seu bem. Mas ela não pediu sua autorização, não pediu sua permissão, não é algo que você queira. Então, e você nem sabe que ela está rezando por você. Tudo isso, dentro da tradição druídica, é visto com, entre aspas, magia negra, entendeu? E veja, de um lado tem coisas que são negativas, que a pessoa está fazendo, né, pensando de forma inconsciente. Tem pessoas que estão fazendo de forma inconsciente, pensando no teu mal, e tem pessoas que às vezes estão fazendo pelo teu bem, mas estão interferindo uma coisa que é o quê? O teu livre-arbítrio, a tua própria jornada, a tua própria escolha, desejando, emanando coisas para você que não tem a tua permissão de chegar a você, entendeu? Então,
É muito importante da gente fazer essas limpezas energéticas e que ajuda a gente bastante. Esses trabalhos a gente faz justamente para poder tirar da gente esse peso, essa carga, sabe? Não com a intenção de devolver, volte para a pessoa, que ela se lasque 3 vezes, não tem isso não, tá? É só como um banho, por exemplo. Você vai para um local, para um trabalho, para a escola, para academia, seja lá o que for, quando você chega em casa, o que você faz? Você limpa o teu corpo. E a gente precisa limpar também a nossa mente, precisa limpar o nosso campo energético, né? São formas de, de interações que a gente tem, às vezes de local que a gente entrou. E assim como uma coisa fica suja, ela pode ficar limpa. E se uma coisa pode ficar limpa, ela também pode ficar suja. Ok? Então o que a gente faz? Isso que eu ensinei para vocês, que é uma coisa bem simples, bem prática, vai ajudar bastante. Então, você vai colocar aquelas 2 velhinhas que a gente fez atrás de você, ok? E vai acendê-la. Então, vamos acender. Uma. Duas. Ok? Muito bem. E nós já vamos aqui, ó, nos concentrando, sabe? Refletindo, pensando nesse processo assim pra gente dar aquela descarregada. Às vezes eu nem sei, né? Tem pessoas que não vão muito com a minha cara e não estão pensando muito bem de mim, né? Então, fica a dica. E aí nós temos aqui, ó, a nossa nossa, não é uma pomada, né? É um creme, ok? Um creme para passar no corpo, um unguento que vai fazer a gente ter esse momento assim de autocuidado. E a parte mais bacana é essa, é o autocuidado. Se as coisas em volta te afetam mentalmente, então elas caem sobre você. E o objetivo disso, antes de tudo, é a gente começar a construir dentro da gente um tal de... Sabe, se a pessoa está falando mal de você ou não, o problema é dela, não é um problema seu. É uma dificuldade que ela tem de se resolver, de competição, de comparação, um monte de coisa. Então, não é um problema seu. Mas enquanto a gente não está convicto disso, a gente se afeta muito com as relações, se afeta muito com as situações, se afeta muito com os locais. Então, é muito bacana da gente se livrar dessas cargas que são enviadas sem o nosso consentimento, ok? Então, você vai pegar esse unguento e nesse momento você vai fazer a tua intenção, a tua oração, a tua prece. Na tradição druídica a gente geralmente traz a força de Koban e de Balor. Balor é a força do sol que tem uma capacidade de consumir, sabe? E Koban é o ferreiro, é aquele que tem a capacidade de mudar, transformar, transmutar. As velas são roxas porque elas trazem o quesito dessa cor de mudança, transformação, de alquimização, de conversão de uma realidade em outra. Então, as plantas que estão ali, como vocês viram no vídeo anterior, vai ajudar a gente em todo esse trabalho que envolve a gente. E esse daqui a gente consagra nessas forças. Ah, mas eu nem entendo direito o que essas forças são. Então, se para você é mais viável, que tal um São Rafael, arcanjo, que traz a cura, e São Miguel, né, que é o guerreiro e protetor, guardião, pode ser também, tá bom? Se de repente você tem aí entidades próprias dentro da sua espiritualidade, também é bacana. Aí vai do seu coração trazendo essas forças que para você faz sentido, que tem a ver com essa questão de transformação e ao mesmo tempo de diluição, que desfaz, que quebra todas essas cargas, demandas, trabalhos espirituais que são feitos para você, ou de obsessões, vozes, pensamentos conturbados que vão vindo talvez da mediunidade, que é muito florada ou muito aberta dentro desse período de Samônio, que traz a força dos antepassados, dos espíritos e tudo mais. Então a gente fica mais vulnerável, mais suscetível. Então isso aqui vai ajudar. E aí o que a gente faz? Feita essa oração, feita a sua canção, se você quiser cantar, você vai agora pegar um pouco dessa pasta, desse creme, e você vai passar
na sua testa, na sua fronte. Pode fazer movimentos circulares, sabe? Na têmpora aqui, ó, tá? Dos dois lados. Você vai passar aqui, ó, atrás do pescoço. Principalmente no ossinho que tem aqui atrás, sabe? E pode fazer movimentos circulares. Você vai passar nas mãos, que são, né, principalmente nas palmas, que é por onde você tem toda a relação sua de contato, de abraço, aperto de mão, toque, né? Você pega as coisas dos outros. E aí no meio você vai fazendo assim, ó, espiralado também. E nos pés, que é por onde você passa, por onde você caminha, por onde você trilha, onde você entrou, de onde você saiu, né? Vou ter que tirar a meia, tá frio, tá bom? Vamos lá. E aí a mesma coisa, vai passando nos pés. Então tudo isso daqui vai fazendo com que a gente tenha uma coisa que é chamada também de autocuidado, sabe? A gente não tem muito isso, né? Hoje em dia a gente fala muito de amor próprio e tudo mais, e essa onda de amor próprio tá meio estranha, né? Porque de alguma forma as pessoas estão perdendo o senso de coletivo, estão perdendo o senso de coletivo e tão individualistas, né? Que tudo que acontece é um problema do outro, ou é um problema do outro, não sei o que, a culpa é do outro, né? Ou que é tudo culpa minha. E aí eu não consigo nem ficar em paz comigo mesmo. Porque todo problema que vai acontecendo, às vezes eu tô tão num processo de auto-julgamento que eu acho que tudo é culpa minha. E aqui vai ajudando a gente a relaxar, sabe? No meio do pé aqui, ó, você vai fazendo também circular. Nessa parte aqui, ó, do dedo aqui, ó, bem onde faz a curvinha aqui, ó, bem aqui nesse meio, você vai também rotacionando. E o caminho é justamente a gente construir uma independência emocional, sabe? Dependência emocional. Não ficar preocupado também com a dificuldade que as pessoas têm, porque assim como nós, as pessoas têm dificuldade em se relacionar consigo mesmo e com as outras pessoas. Teve uma vez que eu estava numa formação com o Renan de Lorenzo, do professor de druidismo, e eu estava puto da vida porque tinha um outro aluno lá que ele era muito estúpido. Ele era estúpido com todo mundo, mas comigo, eu vou dizer assim, né? Eu acreditava naquela época que comigo era, peculiarmente comigo era mais ainda, entendeu? Tipo, eu era tão especial na vida dele que eu achava que que comigo ele era daquele jeito bem pior, né? Eu enxergava dessa forma. E eu fui conversar com o Rinaldi, né? Falei, Rinaldi, o fulano, não sei o que, blá 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 e blá blá blá. Naquele momento ele estava passando no telefone com a mãe. Tava falando com a mãe, a gente tá no Dia das Mães, né? E ele tava sendo muito estúpido com a mãe. Muito estúpido. E aí o Rinaldi falou, olha, ele trata a mãe desse jeito, entendeu? Você queria que ele se tratasse melhor? Olha como ele trata a mãe dele, entendeu? Então assim, não esquece de rodar um miolinho assim. Então, gente, não dá, né? A gente tem que buscar ter a capacidade de avançar, sim, dentro da nossa possibilidade de gentileza, de paciência, tolerância, mas tudo tem um limite.
né? Tudo tem um limite. Mas não esquecer que a gente, para pôr limite, também não precisa virar, né? um trovão na vida alheia, né? Senão a gente também não é diferente em nada. E é isso. A gente tem que pôr limite, tem que ter amor próprio, mas não pode também transformar o amor próprio num individualismo de tal forma que o coletivo desapareça da nossa vida, né? Senão também não é espiritual. Ai, ai. Muito bem. Prontinhos. Aí, você deixa agir, né? Deixa agir aí por um tempinho. Fecha os olhos. Dá até um arrepio agora. Ó. E aí, se der essas sensações, essas coisas, não fica assim, ai, tem alguém, quem será, não sei o que. Não, dane-se, entendeu? Dane-se, o importante é eu tô me cuidando, sabe? Então, como tem essas situações, essas coisas todas na minha vida, é importante você se limpar, entendeu? Se tem pessoa doida fazendo coisa pra você ou não, isso daí é um problema dela. O seu problema é se cuidar, se proteger e permitir que as cargas assim pessoais não estraguem teu próprio bem-estar. Então, isso daí, gente, vocês podem estar fazendo depois que chega de um serviço, depois que chega de algum lugar assim, que você se sente mais pesado, mais carregado, depois de um trabalho oracular, depois de um atendimento espiritual, sei lá. Depois que você, né, com um tempinho com ele, você pode tomar um banho, tá? E a recomendação, vocês podem estar usando a água de purificação, né? Mas a gente só prepara ela geralmente em bulk, né? No período que a gente conhece de forma mais comum como em bulk. Mas tem outros meios, então você pode fazer aí um banho com alecrim. Quem tem complicações com... como é que chama? Anemia, essas coisas, o sangue não... hemorragias, o sangue não engrossa, sabe? Ele é muito ralo. Não usem alecrim. Diabetes, não tomem alecrim, não usem nada com alecrim, tá bom? Não é bom. Mas pode ser, se você não tiver nenhum problema, pode ser com alecrim. E outras plantas assim, se você tiver dúvida, você entra em contato com a gente. E a consulta! Quanto que é a consulta no médico? É só avisar, manda um abraço. Peraí, já volto. E se você quiser os produtos direto da mão do seu druida aqui, então é só pedir, fazer sua encomenda. E é isso aí. Fui. Tá agora aqui que tá apertando. Fui. E é isso aí.